Voltamos para mais uma aula poderosa, uma aula incrível. E esta aula vai finalizar com chave de ouro. O que, Cris? O que? A semana da comunicação com propósito. Essa semana foi maravilhosa, mas antes de falar dessa semana, eu preciso que você se recorde. Tudo isso não pode ter sido em vão. Então, parabéns para você que chegou até aqui firme e forte. Parabéns para você que assistiu a primeira aula, que fez o resumo, que assistiu a segunda aula e fez o resumo. E parabéns para você que vai fazer o resumo desta aula. Porque você já sabe, os melhores resumos, os 3 melhores, tá? Os 3, na verdade, os 3 melhores não. Cada ser vai fazer 3 resumos. E as 3 pessoas que tiverem aí os 3 melhores resumos vão ganhar o quê, Cris? Uma imersão presencial, que é a imersão Método ONU, onde nós recebemos pessoas do Brasil e do mundo inteiro, vagas limitadas de uma forma assertiva, onde o couro vai comer. Então, parabéns para você que está investindo em você mesmo, parabéns para você que está pagando o preço do crescimento. Vamos iniciar. Eu quero saber se está tudo ok. Já começou a entrar uma galera? Estamos ao vivo nesse momento. Você que vai assistir gravado, espera aí que já começamos, porque eu quero receber os meus alunos que se comprometeram a estar ao vivo, aprendendo aqui, comentando, fazendo perguntas, e aí já iniciamos. Perfeito, vamos lá. Jardene está aqui, Kellen, Juliana, Crispino, incríveis, desculpa, mas o que rolou, só para vocês entenderem, tá? Você que está assistindo gravado, essa live já foi reiniciada 1000 vezes, porque o nosso equipamento aqueceu, e aí começou a deixar muito lenta a imagem, prejudicar às vezes o áudio, então nós tivemos que fazer aqui, rapidamente, um processo maluco para vocês terem qualidade, porque eu poderia ter continuado de qualquer jeito, só para falar que estava fazendo, mas eu não sou assim. O que eu poderia ter feito essa semana com aulas gravadas, aqui no estúdio maravilhoso, com uma câmera de última geração, mas sabe qual que é o meu problema? Eu gosto de pessoas, eu gosto de sentir que tem pessoas aqui comigo, eu gosto de fazer perguntas, saber se vocês estão entendendo. Então, vocês que não desistiram, que estão aqui, mesmo uma hora depois do horário, mesmo com live caindo, manda link para cá, eu já teria desistido, tá? Eu, Cris, já teria desistido. Sabe o que isso significa? Que vocês estão comprometidos. Então, sem enrolação, eu quero saber aí, Cris, está fazendo sentido o áudio e a imagem? Eu consigo ouvir bem, não tem lentidão e o áudio está maravilhoso. Se vocês comentarem isso, rapidamente nós damos continuidade. Eu só preciso saber se vocês estão recebendo o auge, o máximo da qualidade, porque a aula de hoje precisa de muita atenção. A aula de hoje é a cereja do bolo. Para finalizar a aula 1, a 2, e é óbvio, quem participou aí das salas secretas, aqui rolou na terça e a de quinta, vocês estão prontos para o mundo, se vocês colocarem em prática. Manda ver, Gabriele Tavares, está maravilhoso, áudio e imagem está ótimo, tudo tranquilo, funcionando. Yes! Finalmente, não se esqueçam, essa aula vamos tratar sobre estruturação de uma boa apresentação e como que você prepara a sua fala, ou seja, a articulação e a dicção antes de uma apresentação. Então, se você sabe de algum amigo executivo, alguém que precisa fazer apresentações, alguém que fica se cobrando muito, ou pior, alguém que está deixando a ansiedade consumir o corpo dela através das emoções confusas, envie essa live para essa pessoa, tá? Envia, porque tudo que é bom tem que ser transmitido. E eu não estou falando que eu sou muito bom. Vocês viram, essa semana foi maravilhosa, tá? Então, eu não estou aqui só para falar, ei, compra um curso meu, entra logo. Se você parar aqui, você já venceu, porque tudo que eu entreguei fora o Zonas Coffee já está de presente para você, tá bom? Vamos fazer um breve resumo? Porque para quem não pegou a aula 1, a aula 2, eu sinto muito, mas mesmo assim, para quem pegou, vou fazer um resumo para a aula de hoje fechar com chave de ouro na sua cabeça para fecharmos um looping que foi aberto aí desde a primeira aula, tá bom? Na aula 1, nós cuidamos e tratamos do processo da identidade barra propósito. Então, na aula 1, nós estudamos como que o nosso ser é percebido pelo outro e como o outro tem algumas necessidades que faltam nele, que ele encontra em você.
E quando você começa a perceber essa falta, esse buraco que tem no outro, que você completa, e como que você sabe que é você que completa? Porque você escuta mais de uma vez as pessoas dizendo, olha, você é isso, você é corajoso demais, você é um aconselhador, você é uma pessoa carismática, olha, você é um bom pai. Quando você começa a escutar muito de pessoas diferentes, a mesma característica é um caminho para você entender que essa característica faz parte da sua essência, da sua identidade que está impregnada no seu DNA. Logo, se você tem coragem, se você se expõe, se permite ser o que você sabe o que é, sem medo do julgamento, você começa a potencializar a sua identidade, e quanto mais forte a sua identidade, mais você vai caminhando para o seu propósito, porque o seu propósito nada mais é do que você ser o que você veio ser repetidamente todos os dias. E qual foi a segunda aula? Magnetismo e persuasão. Na segunda aula, quarta-feira, além de ter tratado lá na primeira algo tão importante que é a identidade e propósito, eu preparei vocês para ter identidade e propósito, mas com uma comunicação magnética. Por quê? Se eu ativando a minha identidade, eu vou ter clareza do meu propósito e como eu vou impactar as pessoas, independente do meio. Cris, o que é o meio? A sua profissão. Nunca mais abre a boca para dizer, eu sou advogado, eu sou professora, eu sou empreendedor, eu sou... Não, você não é, você está advogado, você está médico, você está autônomo, você está no RH, tá? E o que você é? O ser, a identidade que você vai construindo, se relacionando e percebendo como o outro te percebe. Tá? Parece meio redundante, mas não é. Você precisa perceber como o outro te percebe. Porque comunicação sempre, em todos os níveis, em todas as esferas, é a comunicação que você emite e o que o outro entende, não o que você acha que o outro entendeu. Então, através do outro, como o outro te percebe, como o outro te analisa, como o outro te elogia, e como as características se repetem, você vai ter um caminho da sua identidade, mas isso não é o suficiente. E aí entramos na segunda aula, que eu ensinei sobre magnetismo, tá? O magnetismo vai deixar você com identidade ativada, um propósito claro e atraindo pessoas. Porque uma identidade ativada com um propósito muito claro, sem magnetismo, não atrai uma multidão. E se não tem uma multidão, não tem propósito, porque propósito não é sobre você, e sim sobre as outras pessoas. Então, na quarta aula, trabalhamos aí o magnetismo e a persuasão da forma correta e sofisticada. E hoje, na terceira aula, para finalizar, vamos trabalhar a dicção, ou seja, exercícios práticos para você entrar em uma apresentação com identidade, com propósito, com magnetismo e o principal, com clareza na fala. Depois que vocês aprenderem com a Vera, a minha linda e maravilhosa, inteligentíssima esposa, processos de dicção, eu vou vir com o quê? Poderosas ferramentas de estruturação de uma apresentação. Então, como eu estruturo com começo, meio e fim a minha apresentação. E aí, eu só quero saber, tá? Porque eu não quero ficar falando aqui como se eu fosse o arrogantão que tenho certeza que eu sou bom. A Semana da Comunicação, com propósito, impactou vidas de uma forma profunda. Eu prometo, no meu treinamento online, destravar 7 anos da sua comunicação em apenas 7 semanas. Nós fizemos apenas 3 aulas, mas teve um acompanhamento ali de segunda até hoje, ou seja, de segunda a sexta-feira. Para não ficar só nas minhas palavras, eu quero saber de vocês que acompanharam as aulas, para vocês que anotaram, para vocês que tentaram praticar. De fato, vocês destravaram alguma coisa que estava aí na sua comunicação há anos? Alguma percepção mudou? Porque não tem sentido você estar aqui só consumindo. Se alguma coisa destravou na sua vida que estava aí há anos, em apenas 3 aulas, praticamente em apenas 5 dias, comenta aí, Cris, destravou isso. Cris, essa semana da comunicação com propósito me levou para um outro lugar de crenças, de percepção de mundo, de posicionamento. Eu sei que eu preciso praticar, eu já estou praticando algumas coisas, mas eu quero saber. Esta semana, a comunicação com propósito já impactou a sua vida? Já fez você destravar algo? Comenta que eu estou com um retorno aqui e eu quero ler. Cris, yes. Cris, yes. Cris, isso, aquilo. Eu estou aplicando de uma forma sofisticada e real. Cris, comentem que eu quero ver.
Bora! Sejam sinceros. Eu não gosto de elogios, eu gosto de resultados. Olha aí, a Jéssica Souza Madureira, que está acompanhando a Semana da Comunicação com Propósito. Com certeza, gravei stories, mostrei minha cara e hablei mesmo. Yes! Palmas para a Jéssica, que nós não estamos no Zoom, porque nós aqui batemos palmas nos nossos treinamentos online. Então, você que já participou da sala secreta, bate palminha para a Jéssica. Olha o Jardine, já impactou, aprendi a ficar calmo. Autocontrole em uma apresentação é a base de tudo. Calma nada mais é do que presença. Nicolas, está ótimo, tudo fluindo. Olha, Gabriele Tavares, estou tendo mais clareza do meu propósito. Meus amigos, essa frase aqui é profunda. Espero que você não esteja mentindo, porque clareza de propósito é o que todo mundo quer. E se você não tem 15, 17 anos, você passou alguns aninhos sem ter clareza disso. Então você destravou mais de 7 anos. Olha aí, a Gabriele já falou, Jardine, trabalhar a respiração. Juliana Brasil, sim. Hoje gravei na praia e mesmo desconfortável e sabendo que preciso praticar, postei mesmo assim para desapegar da perfeição. Porque ela entendeu na aula do magnetismo que isso gera conexão, humanidade e honestidade. Pessoas gostam de pessoas humanas, não pessoas superpoderosas que afastam. Parabéns. Perfeito. Olha que magnífico. Eu fiz aulas poderosas. Vocês estão dizendo, olha, Cris, destravou, mudou a minha percepção, porque vocês não estão rasgando dinheiro e muito menos perdendo tempo. Se vocês estão aqui, tem mudança. E aí, eu fiz uma semana poderosa que gerou um grande impacto. Nós, juntos, crescemos porque vocês disseram, e para não ficar agora só nas minhas palavras, para não ficar agora só nas palavras de vocês, eu quero trazer aqui uma aluna que estudou em nosso treinamento ONA 7 Online. 7 semanas de aulas ao vivo, mentoria comigo, 2 horas com couro comendo, acompanhamento diário. Eu trouxe aqui ao vivo, para não ficar só nas minhas palavras, para não ficar só nas palavras de vocês. Olha aí, a Tatiele, saber dizer não. Entendi que quando digo um não para os outros, digo sim para mim. E você cresce. Olha a Fernanda, mudou muito a minha crença de ter perfeccionismo em tudo, que acaba me gerando muita ansiedade, afastamento e uma imagem, um brand errado na cabeça do outro. Olha isso, olha tantas transformações nessa semana maravilhosa. Então, eu estou dizendo, vocês estão dizendo, e agora vocês ao vivo vão ouvir. Tainá, por favor, uma aluna que estudou conosco, que também já passou por uma semana como essa e tomou a grande decisão de ir para o próximo passo e entrou no nosso treinamento online. Tainá, por favor, palminhas para Tainá! Esse aqui é o retorno para você ver, você pode segurar aqui, seu microfone é assim. Tainá, conta para a galera, primeiro, qual que era a sua crença de estudar online, olhando os vídeos presenciais, o que você achava que se ia dar certo ou não, enfim. Primeiro, eu achava que eu não iria destravar, eu achava que era pura balela. Calma aí. Você é uma atriz paga? Estamos te pagando alguma grana para você falar tudo isso? Não, eu paguei, tá? Lá com o meu cartãozinho e estou aqui hoje para contar para vocês o quanto isso destrava, o quanto o online ele pode te fazer sair da zona de conforto. E eu achei que eu ia entrar na minha aula com o meu microfone desligado, com a minha câmera desligada. Mais um cursinho que a galera te abandona. Era isso que ela achava que ia acontecer. Exato. E aí, não, a minha primeira aula já foi, ó, todos de câmera ligada, microfone ligado, e aí começa as perguntas, começa a aula, né, ali a teoria, e o Cris, ele não usa slide, tá? É tudo da cabeça dele. Ele vai escrevendo ali, você vai ficando maluco escrevendo, e aí do nada tem uma pergunta, do nada tem um desafio. Então, assim, foi incrível, destrava realmente, eu uso no meu trabalho isso. Vamos ser um pouco mais específico? Tá. A Tainá, ela valida que realmente o nosso treinamento destrava 7 anos ou mais da sua vida, Sim, certo? com certeza. Conta pra galera o que foi esse destravar na sua comunicação. Quais eram as suas dores? Porque tem uma galera aqui que é tímida e acha que nunca vai mudar, que vai ficar travada para sempre, que o online não funciona e talvez o presencial nem funcione para ela. Conta o que aconteceu com você, o que você destravou especificamente. Tá.
Eu tinha muita dificuldade de me comunicar no meu trabalho em relação a fazer entrevistas, eu sou do RH. Então, eu não conseguia falar, eu não conseguia me portar na frente das pessoas, tinha sempre muito medo de me julgarem. E após as aulas, todo o treinamento de respiração, de não ficar buscando memória, de ir lá e você ser o conteúdo, eu consegui com que a minha entrega fosse muito melhor, eu consegui com que o meu medo saísse ali da hora, porque eu sabia o que eu estava falando, eu só não tinha segurança em mim. E aí, nas aulas gravadas, o Cris faz com que a gente consiga ver que você pode, de verdade. Porque eu achei que eu não podia. Quando tem os desafios, aí você fala, caramba, eu consegui fazer, então eu Ela falou uma consigo fazer coisa na vida real. interessante, nas aulas gravadas. Explica pra galera o que é a aula ao Sim. vivo e as gravadas. Tem a aula ao vivo, que era todas as sextas, e a gente participava de 3 horas, tudo 30 mais. minutinhos de aula, né, Tainá? 30 minutinhos de aula, você entrava 8h30, só não tinha horário para sair. Só que como é muito dinâmico, eu entrava com sono e eu saía agitada, não conseguia dormir, parecia que eu fui para academia. Qual que é a diferença das aulas ao vivo e das gravadas? A galera tem medo das gravadas ficarem abandonadas lá. As gravadas, né, como a aula ali ao vivo, só que aí você consegue ver com mais tempo. E tem todos os módulos. Então, tem desde o comecinho explicando o que é, e aí começa o módulo 1, módulo 2 e vai indo. E ele traz os alunos que já participaram. Então, tem lá os alunos ao vivo treinando, e aí ele explica toda a teoria. Depois tem o aluno fazendo ali para você conseguir ver como que é a dinâmica. E, por fim, você é o desafiado. Você tem que fazer tudo que ele está falando ali. E não adianta falar que não funciona, porque se você aplicar o que ele está falando ali no vídeo e na aula ao vivo, funciona de verdade. É fácil o treinamento? Não é fácil. Fala pra galera qual que era o tamanho da sua turma e com quantos finalizou? Éramos 18. Alguns entravam, outros não, enfim. Éramos 18 e terminamos com 2 pessoas. 2 pessoas, sabe por quê? Eu não sou um professor legal, não é fácil, porque todo mundo quer destravar. Mas destravar custa algo de você. Quer saber o quê? Sangue, suor, lágrima e gordura. Sem isso, se você não der esses recursos que estão em você, você não cresce. Tainá, se você fosse resumir o treinamento Ona 7 online, 7 semanas ali ao vivo, com acompanhamento semanal, em uma frase, qual seria? Seria destravar a sua comunicação e o seu eu pessoal ali, destrava muito mais do que você ter medinho de falar. Ele mexe com a sua comunicação, ele mexe com o seu eu, ele mexe com o seu passado. Então, mais que uma frase, ele entrega muito mais do que você espera. Porque você entra lá achando que assim, eu vou falar em público. Não, ele quer a fundo saber o porquê que você travou lá no seu passado. E você muitas vezes não sabe que é o seu passado. Inclusive, tem essa aula no módulo gravado, que é ali problemas com pai e com mãe. E ali você relaciona... Você acha que nem tinha a ver, mas tem a ver. Tem muito a ver brigas do passado que você achou que não era briga, mas te travou em algum momento. Poderoso. Quando que a Tainá, se não tivesse passado pelo nosso treinamento, estaria aqui ao vivo, Sim. Conversando com vocês. Quando, Tainá? Nunca! Então, palminhas para a Tainá. Obrigado pela participação. Obrigada. Não esquece que você é maravilhosa. Obrigado por ter participado. E você tem acesso de 1 ano no aplicativo. Continue estudando, tá bom? Obrigada. Parece que acabou aqui, mas eu tenho mais um. Cris, começa a aula logo, meus amigos. A aula já começou. O seu cérebro, para entender, para te dar uma capacidade, uma ativação, não motivação, porque motivação dura apenas 30 minutos no cérebro. Para você continuar indo, crescendo, sem um motivo externo, você precisa de ativação. E para você se ativar, o seu cérebro precisa de, no mínimo, 3 evidências. Uma evidência que dá certo. A segunda evidência que comprova que isso é real. E a terceira evidência para fechar tudo. Olha, essa merda funciona. Então, eu falei, vocês falaram, então eu vou trazer mais um. Esse aqui é o Carlos. O Carlos estudou também de forma online no Ona 7, 7 semanas. Uma vez por semana, no Zoom, com couro comendo, querendo desistir. Ele vai falar sobre isso agora, porque o treinamento não é fácil. Vem, Carlão. Irmão, obrigado por ter vindo. Bem? Carlão veio de longe para falar para vocês como foi essa experiência. E primeiro, você acreditava no online? Era possível? Essa galera tá achando que eles não conseguem destravar, Carlos. Na verdade, eu cheguei com uma dúvida
gigantesca. Eu achava que online era apenas mais um curso que você iria chegar e assistir e tudo bem, ficava por ali. Só que quando começou o método da gente ter as aulas ao vivo toda sexta-feira e ver realmente que aquilo era possível e dava para pôr em prática, eu vi que ali tinha algo diferente. E eu comecei a sentir a diferença, eu comecei a aplicar aquilo e comecei a sentir mudanças. Carlos, em mim mesmo. você é um ator que nós pagamos? Não. O Carlos não é um ator profissional. Carlos, quantos anos da sua vida você acha que você destravou nas 7 semanas? Seja sincero, não precisa tentar me impressionar e nem falar coisas pra galera falar, nossa. Seja sincero, olhando para tudo que você destravou, todas as suas dores comunicativas. Eu acredito que desde os meus 8 anos de idade, eu já tinha essa dificuldade de me comunicar e a partir desse curso eu destravei todo esse tempo. Foram 26 anos 26 destravados anos. Em algumas semanas. Em algumas semanas. Carlos, traz para a galera algo palpável. O que você destravou de verdade no seu trabalho, nos seus relacionamentos, que você sabe que isso mudou o seu jogo, embora tudo, que você recebeu muito mais. Mas o que você sentia mais dor que você não conseguia e depois do treinamento você conseguiu? Falar em público. Às vezes, uma roda de pessoas onde tinha 6, 7, 8 pessoas, eu precisava falar alguma coisa, aquilo me travava, eu tremia, o coração começava a acelerar, e hoje eu chego, me comunico, e tá tudo bem. Se eu for julgado, tá tudo bem, mas eu não tenho mais esse medinho de falar com alguém. Eu chego e falo porque eu sei quem eu sou. Eu entendi também minha identidade. Identidade, aqui. Propósito, magnetismo e estruturação. Exatamente. Irmão, obrigado por ter vindo. Eu agradeço, Cris. Junto. Pode entregar o lapelinha para verem. Ok. Tchau, gente. É isso, Carlão, obrigado. Vocês agora acabaram de presenciar a mudança real. Não adianta o Cris ficar aqui dando aula, dizendo que é possível, se não tem algo palpável. Você vai entrar aí em Instagram de profissionais que ensinam comunicação e oratória, sabe o que você vai ver? Só vídeo deles, em um cenário muito bonitinho, ou fazendo palestras. Você não vê eles com alunos, pessoas tocando. Você não vê eles no Zoom com energia, fazendo as pessoas se moverem, querendo participar. Não. E eu trago aqui resultados reais, porque o eu presente significa tratar o eu para estar presente, estando presente, gerar um impacto nesse mundo. Vamos para o conteúdo. Que conteúdo é esse? Ó, William, eu quero isso. Meu amigo, só com essa semana, se você colocar em prática, você não só vai receber tudo isso, mas você vai ir muito longe. É óbvio que tem um próximo passo, que é o treinamento que eles fizeram, mas se você parar aqui, eu estou sendo sincero, vocês viram aí, ó, Cris transformou isso, eu tive coragem disso. Se parar aqui, você já venceu, tá? Vamos entrar no conteúdo. Pode entrar, amor, por favor. Vocês agora vão receber ferramentas poderosas do quê, amor? Sobre dicção. Dicção. Boa aula. Eu já volto, porque hoje tudo vai mudar, porque a cereja do bolo começou agora. Depois o Cris volta para treinar juntamente comigo alguns exercícios. Mas antes de falar dos exercícios, falando da dicção em si, eu quero dizer aqui 3 vantagens de ter uma ótima dicção, de ter uma dicção incrível. 3 vantagens que você tem se você trabalhar bem a sua dicção, se você treinar ela e usar ela da maneira correta. Então, vamos para a primeira vantagem de ter uma ótima dicção. E qual é a primeira vantagem? A primeira vantagem de ter uma boa dicção é que você tem mais confiança. Então, se você sabe que você consegue falar bem, se você sabe que você articula bem em uma reunião, em uma conversa com alguém importante, ou até mesmo em uma apresentação, em uma roda de amigos, você se sente mais confiante. Então, essa é a primeira vantagem de ter uma boa dicção. Você tem mais confiança, porque você entende como os seus articuladores trabalham. Eu já falei sobre articuladores na nossa página, tem um vídeo lá, uma live, onde eu digo o que são os articuladores e qual a função deles. Então, só resumindo aqui, articuladores, como o próprio nome já diz, eles articulam. Essa é a função deles, articular e te ajudar na sua dicção.
E quais são esses articuladores? Articuladores são os lábios, a língua, o dente, o céu da boca, que é o palato duro e o palato mole, a sua mandíbula. Esses são os articuladores. E quando você trabalha bem os articuladores, quando você tem consciência da função de cada um, você tem mais confiança, porque você sabe onde cada um tem que ir, você sabe a função de cada um. Então, por exemplo, o lábio, ele ajuda a formar as palavras que têm P e B. Quando você diz alguma palavra que tem P e B, o seu articulador lábio deve tocar um ao outro. Então, ó, P, B, B, P, B. Isso te dá mais clareza, melhora a sua dicção. Então, se você não usa o seu lábio da maneira correta, na hora de você falar alguma palavra com P ou B, você nem encosta o lábio, você faz P, B, P, B. Se ao invés de você juntar os lábios, você coloca o dente no lábio, P, B. Viu como não tem uma clareza? Agora, se eu sei que o meu articulador lábio encosta um no outro, P, B, eu tenho maior clareza. Então, você pode até fazer aí, ó. Testa comigo. Diga P, B, P, B. Testa aí. Os lábios encostam. A língua, por exemplo. Quando você diz palavras que têm a letra T e D, aonde a sua língua vai? Aonde você percebe que a sua língua vai? Faça aí comigo, eu quero ver, eu quero que vocês escrevam aqui para mim, eu vou ler. Quando vocês dizem o T e o D, aonde a língua de vocês vão? Digam aqui para mim nos comentários. Façam aí, T, D, testem. Eu quero que vocês tragam essa consciência desse articulador língua. Onde ele vai? O que ele faz? Quando você fala o T e o D, digam para mim. Escrevam aqui para mim. Aonde a sua língua vai quando você fala o T e o D? Ó, a Gabriele falou, no céu da boca, T e D, a língua vai nos dentes. Alguém mais percebeu algum outro lugar que não foi nem no céu da boca ou atrás do dente? T, D, dentes. Vamos lá, quem mais? T, D, faça aí, testa. T, D. Ó, Gabi, você falou que é no céu da boca, mas eu quero te dizer que ele vai atrás, a língua vai atrás dos dentes superiores. Então, é ali que a sua língua tem que ir. Se ela está indo no céu da sua boca, você está fazendo da maneira errada. Muito bem, ó, dentes, dentes, muito bem, é isso mesmo. A sua língua, com força e não mole, por isso você tem que fazer exercícios de fortalecimento da língua, tem que ir atrás dos seus dentes de cima. Então, ó, T, D. Se eu coloco a minha língua no céu da boca, vai ficar mais ou menos assim. T, D. Percebe a diferença? T, D. T, D. Tem muito mais clareza. É muito mais claro. Percebe? Então, cada articulador tem ali a sua função, mas eles trabalham juntos. Então, se na hora que eu uso esses articuladores, eu uso eles da maneira correta, P, B, T, D, eu coloco eles no lugar corretinho ali, eu tenho uma boa dicção. Porque o que vai fazer eu ter uma boa dicção é eu ter uma ótima articulação. Então, eu sei o que são os articuladores. Eu uso eles da maneira correta. Coloco eles onde eles têm que ficar, eu tenho mais confiança. Porque eu sei de algo que a maioria dos brasileiros não sabem, não tem esse conhecimento. O que são articuladores? Qual a função de cada um? Por exemplo, quando você diz palavras que começam com A, ou palavras com A, que a maioria das palavras tem A. A sua língua, onde vai? Diga aí, A. Escrevam para mim que eu quero saber aí onde a língua de vocês
está indo quando vocês falam A? Escrevam, quero ler. Faça aí comigo, ó. A. Onde a sua língua está indo? Leve essa consciência. Aonde minha língua está indo? Escrevam aqui para mim. A. Quando você leva a consciência, porque talvez inconscientemente ela está indo em um lugar indevido. Porque você já está acostumado a falar desse jeito. E aí por isso que as pessoas não te entendem. Porque você não está usando os seus articuladores da maneira com que eles foram feitos para serem usados. Aonde está a língua? Aonde está indo? Atrás dos dentes inferiores, palato mole. Onde mais? Digam. Palato duro, retrai dentes inferiores. Ó, a nossa língua, essa é a nossa língua, certo? A nossa língua faz esse movimento, né? Ó. Então, a ponta da língua, ela tem que ir no freio da língua. É ali que ela tem que encostar, a pontinha da língua. Ela dá uma esparramadinha nos dentes do lado. Mas, se você perceber, a ponta da sua língua, ela vai fazer isso aqui, ó, no freio. Ela vai encostar. Então, a ponta da sua língua, ela tem que encostar no seu freio. Eu vou fazer de uma maneira não encostando a ponta da língua no freio. Vou deixar ela mole, sem encostar. Vai ficar mais ou menos assim. Percebe que o som sai até mais abafado? Ó. Muito mais claro. Por exemplo, quando nós dizemos o E, o que acontece com a sua língua? Ela faz um outro movimento. Faça aí comigo. E. Qual que é o movimento que a sua língua faz? E. Quem percebe? Levem a consciência. E. Como que a língua de vocês fica? Escrevam aqui para mim também. Eu quero ler, quero saber. Onde a língua de vocês está indo quando vocês dizem E? Vamos lá. Digam-me, respondam, escrevam. Vamos interagir aqui. E, percebe? E. Aonde a sua língua vai? Cada vez que você leva a sua consciência para onde os seus articuladores estão indo, que movimento ele está fazendo, isso vai te ajudar muito na sua dicção, porque você vai aprender a usar ele da maneira correta. Então, quando você diz o E, a sua língua, ela meio que dá uma esparramada. Então, ela tem que encostar nos dentes inferiores aqui do lado. Então, ela vai fazer E. Agora, se eu não encosto ela, eu vou falar o E fazendo a função do A, colocando a ponta da minha língua no meu freio. E. Olha a diferença. E. Encostando a língua no freio. E. Não é assim. Ou deixando ela mole. E. Olha como tem mais força, como tem mais clareza. Percebe? Então, se agora eu tenho consciência dos meus articuladores, que eles precisam articular, que cada um tem a sua função, que o P, o bola, o pato, presença, o tatu, tatuar, eu sei onde levar a minha língua? Amor, escola, eu tenho mais clareza na minha fala. A minha dicção fica maravilhosa. E isso é um treino. E cada vez que você for treinando, levar a consciência dos seus articuladores, colocar eles no lugar correto, você tem mais confiança. Então, a primeira vantagem de você ter uma boa dicção é que isso vai te dar mais confiança. Na hora de você fazer uma palestra, fazer uma reunião, falar com alguém, você se sente mais confiante, porque você sabe agora usar ele da maneira correta, ok? Essa foi a primeira vantagem. Segunda vantagem, vai te causar uma primeira boa impressão.
Então, se você chega em uma reunião, chega em uma palestra, chega em um lugar, seguro de si, porque agora você sabe usar os seus articuladores, você está seguro, você vai abrir a boca, você vai falar com mais clareza. O que isso vai causar no outro? Uma primeira boa impressão. A pessoa está te vendo ali pela primeira vez. E aí você já chega confiante, porque você sabe usar bem os articuladores. Você sabe que usando bem eles, você vai ter uma boa dicção. A primeira impressão que a pessoa vai ter sua é que, nossa, pessoa confiante. Nossa, pessoa fala muito bem, com clareza, eu consigo entender. Então, essa é a segunda vantagem. Você vai ter uma primeira boa impressão. É isso que as pessoas vão ver em você quando você abrir a sua boca. Terceira, e você vai perceber que todas estão conectadinhas. Terceira vantagem de ter uma boa dicção. Você vai gerar uma grande conexão com as pessoas. E sabe por quê? Porque as pessoas vão conseguir te entender. Então, elas não vão ficar viajando, não ligar para o que você está falando, porque isso acontece quando as pessoas não te entendem. E aí elas desistem de tentar entender o que você está falando, porque você não articula, a sua dicção é péssima, e aí elas começam a viajar no meio da sua reunião, no meio da sua apresentação. Começa a viajar, não importa o que você diga, por mais que seja algo muito que gere conexão, mas se ela não está entendendo o que você está falando, ela vai perder a conexão com você. Então, se você já entra com confiança, ok? Causa uma boa primeira impressão ao abrir sua boca e ela consegue te entender, gera uma conexão, ela fica conectada com você, porque ela consegue entender todas as palavras que você está dizendo. Ela consegue entender com clareza tudo que você está passando. Então, essas são as 3 vantagens de você trabalhar a sua dicção, de você ter uma boa dicção. Então, agora imagina, com essas 3 coisas, você chega lá no seu trabalho, na reunião, com confiança, causando uma primeira boa impressão e se conectando, você vai arrasar. Ok, Veri, eu já entendi quais são as vantagens, então como eu faço e o que eu faço para ter uma boa dicção. Então agora nós vamos fazer aqui alguns exercícios juntos e eu vou mostrar para você o que você pode fazer até antes da reunião, antes da palestra, aonde você estiver, como você estiver, de frente para um espelho, no banheiro da empresa, ou ali na porta antes de entrar. Exercícios que você vai conseguir fazer em qualquer lugar, ok? Amor, vem! Vou chamar o Cris para fazer comigo esses exercícios. Enquanto ele não vem, digam aqui para mim, o que vocês acharam desse conteúdo? Vocês já sabiam o que eram os articuladores? Agora, tendo mais consciência deles e sabendo que eles precisam ser usados da maneira correta, o que te causa? Uma maior confiança, algo muito melhor. Pode vir, amor. Digam aqui para mim o que vocês acharam. Digam, respondam-me. Quando você acessa esse conteúdo sobre dicção, a sua cabeça, ó, uau, cara, explode. Nossa, agora que eu sei como é que é, eu vou usar isso ao meu favor, porque quando você não sabe, aí você aqui, ó, usa seu rosto, você nem usa os seus articuladores, que você não sabe o que é, e aí as pessoas não te entendem. Percebe? Vamos para exercício? Deixa eu ver isso aqui. Nunca tinha pensado nisso. Muito bom. Achei massa, muito interessante. Atrás dos dentes. Agora está participando. Eu perguntei antes isso. Perfeito. Uma coisa muito importante. Nós não estamos aqui para passar apenas teoriazinhas. O que vamos fazer agora? Vamos simular circunstâncias que antecedem ou que precisam anteceder o quê? As apresentações, as reuniões, uma live, até mesmo um stories. Como a Veri disse,
A musculatura, a boca, que é essa casa cheia de cômodos, Exato. quais são esses cômodos? Os articuladores. Lábio, dente, Precisam língua. sempre estarem limpas, organizadas, sabe, esteticamente lindas. O que significa isso? Apenas uma palavra: aquecimento. Exato. Então, se você aquece, gera uma leveza. E aí, o que vamos fazer agora? Nos articuladores, existem os pontos que vocês já aprenderam com a Veri. E aí, fora os articuladores, existe uma base, que é o seu rosto. E se você não sabe, anote isso. Os meus alunos sabem, os nossos alunos sabem. Eu preciso anotar para gerar um novo caminho neural, um novo Exato. aprendizado. Enfim, não fica aqui só ouvindo a Veri, tá? Registra tudo. No seu rosto tem mais de 200 músculos. Eu vou repetir. Só no seu rostinho tem mais de 200 músculos. Você está vendo? Vocês estão vendo esse bracinho aqui? Ele já foi fininho. Lembra da fase 1 do Cris? Magrinho, sem identidade, não gostava de ser negro. Já foi fininho. Ele cresceu porque eu machuquei muito esse músculo. Como? Fortalecendo através de exercícios. O seu rosto precisa dos mesmos exercícios, porque ele é a base para os articuladores. Porque não adianta nada você mexer bem a língua, sentir aqui os dentes, os lábios, se o rosto fica paralisado. Então você precisa aquecer a musculatura como um todo do seu rosto. Tanto que você vai ver aí pessoas que têm botox. O botox não é um problema, tá bom? Uhum. Mas pessoas que têm um botox que não têm mais expressões. Então, é aquela pessoa que está perfeitamente esticadinha, mas só consegue mexer aqui os lábios. Aí fica com o rosto aqui paradinho. E detalhe, tá? O seu rosto, ele é um comunicador. As suas expressões também é um comunicador. Não é só a sua fala que comunica. O seu corpo comunica e as suas expressões comunicam. Então, imagina, eu estou lá na minha palestra, quero gerar uma conexão, mas o meu rosto está aqui, ó. Eu estou falando de algo que super quero me conectar, que as pessoas sintam aquela emoção, mas o meu rosto não se mexe, eu não tenho expressão. As pessoas não se conectam com isso. Não se conectam, é um conjunto. Além da minha fala ser clara e as pessoas se conectarem, o meu rosto tem que trabalhar junto. Então, ali, ó, cada um trabalhando juntinho para gerar a conexão. Vamos para o primeiro exercício? A circunstância é, você vai fazer uma apresentação. E aí você não tem um tempo gigante, caso você não tenha feito em casa. Você vai procurar um lugar discreto, tá bom? Uhum. E vai fazer pequenos exercícios que aparentemente são bizarros, mas não existem outros mais fáceis, assertivos para acelerar o seu resultado. Pô, tem uma reunião daqui 5 minutos, vou no banheiro, vou na copa, vou em um lugar reservado que eu consiga mexer a musculatura. Então, vou dar o exemplo aqui. A minha reunião, a minha apresentação daqui 5 minutos, eu utilizo isso até mesmo para fazer lives. Sim. Aulas como estas aqui que está rolando agora. Como esta que está rolando agora. Então, primeiro ponto, musculatura da face. O que você vai fazer? Caretas. Essas caretas precisam trabalhar as maçãs, a testa e a expansão dos olhos. Ou seja, não é só trabalhar a sobrancelha aqui, você tem que tentar arregalar os olhos. Então, ficaria uma coisa assim, pô, amor, tem uma reunião daqui 5 minutos, daqui 10 minutos. Tá, eu preciso só fazer um aquecimento aqui facial. Vamos aquecer. Tá, vamos lá, fui. Ó, lábio, abre, maxilar. Ó, testinha, ó, levantando, abre, ó, o olho tudo. esbugalhado. Tenta mexer seu nariz, tenta mexer a sua orelha, sabe? Como se você estivesse tentando mexer a sua orelha. Então, exagerado. Quanto mais você exagerar, mais essa musculatura vai soltar. E aí vai ficar mais mole, mais maleável. Isso vai ajudar os seus articuladores a se movimentarem. Então, solta tudo, fazendo bastante careta. Bastante careta. Quanto vai tempo? fazendo. De 1 minuto a 1 minuto e meio. Vai doer porque está aquecendo. E Principalmente... você não está acostumado com isso. Isso que eu ia falar agora. Por que dói também? Se você vai lá a primeira vez na academia, o que é a primeira semana? É a semana terrível. A semana infernal. Por quê? Corpo exausto, preguiçoso, sedentário. É a mesma coisa com o seu rosto. Então, de início, vai dar uma doidinha. É. Mas a expansão e o trabalho da musculatura vai facilitar o quê? A sua face. Cris, por que eu tenho que fazer os olhos também? Porque os seus olhos falam muito. É então, o que a gente falou, né? As isso. suas expressões.
faz parte do seu rosto. Então você trabalha também porque você, enquanto fala, precisa entender qual olhar você está fazendo, Isso. junto com a expressão facial, que isso também vai influenciar na sua fala. Segundo exercício, espelhamento. O que você vai fazer? Você vai até o banheiro, isso na sua empresa. Se você conseguir fazer em casa, é melhor ainda, que você já chega lá com um tempo de descanso. Qual que é o espelho? Vamos supor que a Vere seja um espelho, então ela vai me espelhar. Eu vou me ver no espelho. Vamos lá? O que você vai trazer aqui? Frases, palavras, não precisa ser o texto todo, mas Sim. frases, palavras compatíveis que você, com a apresentação que você vai fazer, com a live que você vai fazer. Por E de exemplo, preferência, pode falar. palavras que você tenha mais dificuldade na hora de falar. Então, se você, por exemplo, eu tenho dificuldade em falar conceito, é um exemplo, tá? Eu travo na hora de falar conceito. Então, você vai treinar a palavra conceito, né? Use palavras que geralmente você percebe que você tem uma maior dificuldade em falar. E se não for a palavra, você pode pegar uma frase que você esteja meio insegura. Pô, vou falar aquela frase ali na live, vou falar aquela frase ali para os meus coordenadores, não sei se vai cair bem. Enfim, trabalhe palavras, como a Veri disse, e frases que você sabe que vai exigir mais de você energeticamente e emocionalmente, tá? O que você vai fazer aqui? É o mesmo processo da face e dos articuladores, mas agora existe um acompanhamento ativo. Por que o espelho? O espelho não é para você perder, igual a galera fala, se grava na frente do espelho, se olha na frente... Não. O espelho vai ser para você aumentar a sua percepção visual da articulação. Então, nós trabalhamos a articulação em 2 níveis. Primeiro nível, sinestésico. Você sente que está articulando. Segundo nível, visual. Se o seu cérebro consegue processar que sinestesicamente, ou seja, a partir do sentir, ele percebe que você está sentindo de forma intencional os movimentos e a articulação, a cereja do bolo é o seu cérebro gravar a visão disso. Exato. Então, na frente do espelho, você vai falar essas palavras, percebendo qual que é a articulação para falar cada uma dessas palavras. Visualmente, na frente do espelho, você agora vai educar a sua mente e o seu corpo. Por exemplo, você que tem uma péssima dicção, e aí quando você vai falar problema, você não sabe, mas não é só a dicção. Você sabe que tem um problema, mas você não sabe o processo como um todo. Os articuladores e visualmente. Sim. Visualmente, quando você grava a merda que você está fazendo, gera um impacto para você deixar de fazer. Por exemplo, vou falar problema hoje na sua vida, tá? Então, hoje nós estamos aqui para tentar resolver um problema. E aí, esse problema é muito fácil de ser resolvido. Nem mexe. Olha a diferença. Você falando hoje, problema. Você se vendo no espelho e percebendo a merda que você está fazendo e mudando. Me vi, percebi que não estou articulando e a face não mexe. Agora, olha a diferença. Problema. As maçãs, os lábios. Problema. Galera, o problema aqui, você hoje, galera, o problema aqui, nem mexe. Galera, o problema aqui, então você vai parar na frente do espelho, 2 minutinhos, não precisa de muito, no trabalho ou em casa. Você vai pegar o texto e o contexto dentro de palavras, como a Veri disse, e frases que você sabe que serão mais desafiadoras e vai ficar replicando no espelho com qual intenção? De gravar visualmente a curva. Como que você articula, onde que vai cada músculo quando você faz. Sim. E aí você precisa fazer no espelho de forma forçada. Exagerada, de forma grotesca, porque aí você vai gerar uma memória visual de como que é esse desenho, como que é essa dança que você faz com os seus articuladores. Então não é que você lá na hora da apresentação vai fazer exagerado também. Não, a gente treina exagerado para que o corpo crie memória corporal, se acostume, fique mais maleável. E na hora da apresentação vai sair mais fino, mais elegante. E ainda assim com mais clareza e articulação. Ótimo, mais um exercício para você aquecer e até mesmo potencializar a sua fala, para você não forçar muito ela. É o famoso... E aí o... Tem 3 níveis, o agudo, o médio e o grave. Agudo. Grave.
vai do agudo para o grave, do grave para o agudo. E isso vai aquecer aqui as suas pregas vocais, né? Não vai deixar elas doídas ou machucadas, já chegar falando, não. Aquece elas já vão estar preparadas ali para falar o que tem para falar. E lembrando que, além de fazer as pregas vocais vibrarem, você vai trabalhar também a língua, como a Veri disse. Fortalecer É um ela. músculo e um articulador muito bom, para não falar que é o núcleo de tudo, tá? Então, se você não consegue, é possível, vai dando uma treinadinha, tá? Mas tem pessoas que realmente não conseguem fazer com a língua. Se você não conseguir fazer com a língua, você faça com o lábio. Ok? Não consigo com a língua, faz com o lábio. Não consigo com o lábio, faz com a língua. Com um dos dois você consegue, tenho certeza. Perfeito. Lê a pergunta ali da Jéssica. Quando eu leio em voz alta, eu... Ai, eu não consigo ver a outra palavra. Alguma coisa, a palavra... Tem um coraçãozinho. Ah, tá. Quando eu leio em voz alta, eu troco a palavra. Ou ponho palavra extra no texto, ou ponho palavra extra no texto. Esse exercício, espelhamento, ajuda? Pode responder. Com certeza ajuda. Quando eu leio em voz alta, eu troco a palavra ou ponho a palavra extra no texto. Tá, aí tem duas questões, tá? Vamos lá. Ajuda, mas você precisa entender que quando você troca a palavra, isso é falta de presença. O primeiro ponto pode ser um déficit de atenção, o outro pode ser ansiedade. E aí, como que você pode fazer isso? Começar a fazer o primeiro passo, tá? Antes do espelhamento. Começar a treinar leituras com pausas. Porque normalmente a sua mente deve estar projetando a frase, ou seja, os seus olhos estão passando mais rápido do que você está raciocinando, e aí ou você pula, ou você erra, ou você substitui para continuar dentro de um ritmo. Então, o primeiro passo é continuar lendo em voz alta, fazendo pausas. Por que pausas? Para você treinar o seu cérebro, que ele precisa acompanhar palavra por palavra. E aí, depois que você lê em fazendo pausas, você vai para um próximo passo. Porque a dicção e a articulação, que é o que nós estamos ensinando aqui, não tem ligação com o seu processo de linha de raciocínio. Se você está trocando e esquecendo, não tem nenhuma relação, tá? O que nós estamos dizendo aqui é que depois que você começou a ler, fazendo pausa, treinou seu corpo para seguir um começo, meio e fim, agora você precisa entender o desenho, a estética, a dança de cada pronúncia e como cada parte do seu rosto se movimenta para ter uma boa dicção. Então, o espelho vai potencializar essa clareza e a consciência. Realmente fazer essa pausa e não ter medo do silêncio, ok? Geralmente as pessoas têm medo de ficar em silêncio, então aí elas querem colocar palavras a mais, querem falar mais rápido, então não tenha medo do silêncio e respira, que a respiração é o segredo. Perfeito. Antes de irmos para o próximo conteúdo, alguém tem alguma pergunta para ver em relação à dicção? Alguma coisa não ficou claro? Se ficou, só comentem assim, Veri, gratidão. Pode continuar. Conseguiram entender os articuladores? Eu entendi, compreendi, pode continuar. Sobre a dicção, não tô tá. Como estamos de bateria? Não consegue ver? Apareceu alguma informação? Tá. Vamos esperar a galera comentar. Se ninguém tá falando é porque todo mundo entendeu. Entendi, achei que tinha que haver. Ah, tá. Ela achou que tinha a ver com a dicção. Não, Jéssica, se você troca, se você alimenta, isso é um processo cognitivo. Mas lembra do que eu falei? Se você treina a sua dicção, sabe que tá fazendo bem ali, você tem mais confiança. Isso te ajuda até a acalmar ali, desacelerar na hora de ler, não incluir mais palavras, não atropelar as palavras. Olha, Gabriele, gratidão. Irani, perfeito. Maravilha. Compreendi, pode continuar. E coloque em prática no dia a dia, tá? Porque não vai valer de nada você ter assistido e não ter colocado em prática. Ter anotado e não colocar em prática. Coloque em prática. Vocês vão ver o resultado aí. Perfeito. Então, bora continuar. Agora vamos falar sobre como estruturar uma apresentação, uma live, um stories, um processo de negociação como um todo. Amor, obrigado. De nada. Mua! Foi muito bom estar aqui com vocês. Treinem.
os articuladores, articulem muito, aqueçam isso tudo, façam isso antes de uma apresentação, aqueçam a voz ali, ó, e arrasem. Muito obrigada. Tchau, tchau, gente. Beijo. Ótimo. Bora continuar. Abram os cadernos, porque o couro vai continuar comendo. Vamos lá. Preparamos vocês com ferramentas práticas, simples e palpáveis, são tangíveis. Pô, antes de uma apresentação já sei, já entendi os articuladores, eu preciso aquecer ali rapidinho para facilitar a minha fala e a veridice para vocês todos os benefícios que vocês têm consigo mesmo, ou seja, no processo interno e no externo. E você já entrar sabendo que a sua musculatura, os seus articuladores, as pregas vocais já foram trabalhados, ou seja, já dá uma confiança, porque você sabe que a possibilidade da assertividade é muito maior e você não fica com medo de comer uma palavra, tá bom? Cris, como nós continuamos agora? Para onde nós iremos? Nós iremos para um contexto maravilhoso. Que contexto é esse? Primeiro, eu quero que vocês gravem isso. Oratória. A habilidade de falar para um grande público com clareza e assertividade. Anotem isso. Anotem, tá? Retórica. A habilidade argumentativa, persuasiva, através da fala, ou até mesmo de uma escrita persuasiva. Qual que é o tamanho hoje da sua oratória? Como que está a sua retórica? Qual que é a sua habilidade de fazer a pessoa se envolver com você e continuar prestando atenção e seguindo uma linha para falar um sim, um eu quero, onde eu passo o cartão, que live maravilhosa. Vocês vão aprender agora ferramentas que eu não ensino nem para o nível iniciante. Para você que vai entrar no treinamento online ou na Seven online, você vai se formar, como eu mostrei no início, ó, a Tainá, o Carlos, vocês vão se formarem no processo 1. Qual que é o comunicador iniciante dentro do nosso instituto? Se formou no online ou no primeiro treinamento, enfim, você se forma como comunicador silver. E aí o que eu vou ensinar para vocês agora, eu só ensino para a galera que vai para o próximo nível, o Onapalco, que são comunicadores que se formaram como silver e aí foram para o nível gold. E o nível gold é um nível mais profissional. Cris, se eu ainda não me formei como silver, por que você vai ensinar? Porque eu estou entregando tudo, tá? Como eu disse, se vocês pararem aqui e não tomarem a decisão de irem para um nível mais avançado, mais profundo, com o meu acompanhamento, vocês vão crescer. Eu não quero que ninguém saia daqui entrando num treinamento online ou não, com um sentimento de, ai, ele quis só entregar o resto no cursinho. Não. Se vocês falarem isso, vocês são um bando de mentirosos. Aula 1 poderosa, aula 2 poderosa, e esta aula, só de paradicção, que é o problema da maioria de vocês, já estava pago. Pago o quê? Você nem deu nada. É verdade, você já tinha recebido 100% do presente. Então vem comigo e de forma profunda, dê valor para esse conteúdo, porque estas aulas sairão do ar domingo, certo, Pri? Que horas no domingo? Às 23h59. Às 23h59, as 3 aulas sairão. Então você que quer pegar mais insights, anota, tá bom? Existiu um grande homem que você deve conhecer, ou talvez não. Se você não conhece, você precisa aumentar o seu repertório. O famoso Aristóteles. E o Aristóteles tinha 3 pilares para embasar uma retórica persuasiva. E esses 3 pilares atravessaram gerações, mas com poucas pessoas dominando esses pilares. Sabe o que isso significa? Que o conhecimento de agora, poucas pessoas dominaram. O Cris não inventou. O Cris não criou do zero. Eu aprendi, pratiquei muito, ensinei muito, ajudei outras pessoas a praticarem e terem resultados, e aí eu fiz uma batida dentro do liquidificador com muitas frutas, experiências, repertório, e estou trazendo para você o suquinho, que poucas pessoas têm acesso e que estão governando a sua cabeça, te liderando e prendendo você hoje no nível que você está. E eu aplico isso, eu não vou mentir. Grandes youtubers, influencers, advogados, empresários executivos que estão ali movendo através da fala, aplicam o que vocês vão aprender agora. E os 3 pilares são: o primeiro, ethos. O segundo, patos.
E o terceiro, logos. São palavras gregas. E essas palavras gregas não têm só um bom significado. Elas carregam símbolos, elas carregam energia. E o principal, que aula é essa? Elas carregam intencionalidade. Eu quero saber de vocês aí, porque tem muita iluminação aqui no estúdio. Vocês conseguem ler numa boa aqui? Etos, patos, logos? O tamanho das palavras, das letras, estão ok? Comenta rápido. Cris, está, continua. Cris, está, continua. Vamos lá para não perdermos tempo. Mais tempo do que o início. E rolou toda aquela loucura de internet cai, volta. Olha como vocês são comprometidos com o sucesso. Mesmo com toda aquela loucura, foram quase 30 minutos tentando restabelecer a live e vocês continuaram aqui. Dá para entender? Sim, então bora para a loucura. Ótimo. A trilogia. Trilogia nem existe. Trilogia. Ai, caramba, esqueci a palavra. Como? Trilogia? Trilogia. Não era essa palavra. Esquece a palavra que eu disse agora. Vamos aqui para o trino. O que é o trino? 3 pontas que compõem a base segundo Aristóteles. A base para uma boa retórica, uma boa persuasão e retenção, que é o nosso foco. O que nós queremos aqui? Aprender como eu estruturo uma apresentação. E essa estruturação aqui não é a básica, a clássica que vocês veem por aí em cursinho, na internet, gratuito ou pago, que você começa uma apresentação com a introdução. Tá? Fez a introdução, você vai ali para o meio. Qual que é o meio, Pri? Você lembra? Você já me falou desse passo a passo uma vez? Oi? Estruturando uma apresentação, tem introdução? É o conteúdo emocional, conteúdo chato. Não, você já me trouxe isso de algum livro. Ah. É o classicão que a galera ensina para todo mundo aí. É dividido em introdução. Qual que é a parte do meio? É introduzir, o final é finalizar, o meio é desenvolvimento. Boa, Tatiele. Desenvolvimento, Gabriele. Tá vendo? Ah, tá. Obrigado, Pri. Desenvolvimento. E depois a conclusão. Olha aí, ó. São coisas tão superficiais que eu nem lembro, eu nem sei. É porque eu ensino algo mais profundo. Então, esqueçam. Introdução. Hora do desenvolvimento, a conclusão. Esquece isso quanto antes. Foca aqui. E você focando aqui, o seu trabalho é só aumentar o seu repertório, só estudar, porque isso daqui faz você improvisar a qualquer momento. Se alguém falar assim, olha, agora você precisa preparar uma apresentação, você vai usar esse esqueleto que eu vou te ensinar agora. E utilizando esse esqueleto, não importa, eu faço isso. Quem me acompanha no Instagram, no presencial, a Tainá disse no início, o Cris faz você entrar 8h30 e não tem hora para acabar, e é tudo da cabeça dele. De onde eu tiro? Vocês acham que horas antes da aula eu começo a decorar? Não, eu não estou decorando nada, porque eu uso isso. As pessoas ficam hipnotizadas, elas aprendem, quem participou da sala secreta sabe. Foi incrível, foi 1 horinha, aprenderam tanto, tiveram uma experiência, eu só uso isso. E parece que eu sou um superastro. Eu não sou um superastro. Eu alimento meu repertório, e aí eu coloco o meu repertório dentro de uma estrutura. E essa é a estrutura. Vamos lá. Cris, o que significa ethos? O ethos, ele está atrelado ao que te dá autoridade no sistema. Anotem isso. Autoridade no sistema. O que dá autoridade no sistema? Mesmo não desfazendo você crescer de verdade, dependendo do que você escolhe. O que dá autoridade no sistema? Quem sabe? Eu vou falar caso vocês não saibam. O que dá autoridade no sistema são os seus certificados, as suas faculdades, os famosos pós, o doutorado, o mestrado. Eu não estou desfazendo, tá bom? Se for o seu sonho e não for o sonho dos seus pais, é incrível. Quando eu estava lá no telemarketing, anos atrás, trabalhando para ganhar R$900 para pagar o meu curso de teatro, que foi o primeiro curso de comunicação que eu entrei, quem assistiu a primeira aula sabe, eu trabalhei do lado de advogados que falavam 3 línguas, engenheiros, enfermeiros. E aí eles diziam, tá difícil, não tem oportunidades. O sistema nunca vai te dar oportunidades.
Mas ele coloca na sua cabeça que só de você ter certificados, você é uma pessoa melhor que os outros, que não tem. Então, mesmo a sua família vendo que você tá na merda, mesmo a sua família vendo que você tá passando um sufoco há 10 anos depois de ter se formado na faculdade, pelo menos você é a garota ou garoto que tem uma faculdade. Yes! E isso, no sistema, te dá autoridade, seus diplomas, tá bom? Vamos continuar. Patos. Patos está relacionado com sentimento, barra emoção. Então, aqui no Patos, estamos falando de quanto você consegue introduzir de emoção nas suas apresentações, trazendo imagens, acontecimentos, palavras que tocam certamente o coração e a alma das pessoas. O quanto você consegue desenvolver ali um emocional para conectar. Então, dentro de uma estrutura, o quanto, de forma intencional, você coloca o emocional para tocar as pessoas, para fazer elas sentirem ou se emocionarem. Vamos para logos. Logos. Nós podemos colocar aqui informações, estatísticas, lógica. Então, aqui no Logos, são os dados que você traz para a sua apresentação, as evidências. O quanto você consegue trazer ali uma lógica para sustentar o contexto que você está trazendo. Pô, eu estou aqui agora conversando com vocês, e aí do nada eu trago um número, eu trago uma pesquisa. E isso gera um poder enorme. Cris, beleza, já entendi os três. Como que eu crio uma categoria, Cris? Quanto de cada um eu devo ter nas minhas apresentações, nas minhas lives, nas minhas negociações? Vem comigo. Eu vou te mostrar agora. Você precisa, nas apresentações, colocar 10% de ethos. Emocional precisa ter 60% dentro do seu texto, ou seja, 60% de patos. Aqui nós temos 30% para logos. Então vamos deixar isso claro na sua cabeça, porque senão vai ficar com muitas informações aí rodando, eu preciso que você entenda. Vamos supor que eu preciso fazer uma apresentação de resultados da minha empresa. Resultados. A minha apresentação é resultados dentro da minha empresa. Então, eu já tenho clareza de qual é o... Pri, pega o canetão roxo que está na mesa, por favor. Obrigado. Apresentação, resultados. Então, tenho clareza de qual é o quê? O conteúdo. Eu já sei qual é o conteúdo. Se não for esse exemplo, pode ser outros. Quais? Eu vou fazer uma live sobre motivação. Eu vou colocar para as minhas alunas como funciona o verbo to be na prática, se eu ensinar inglês. O conteúdo. Eu vou fazer aqui uma condução dentro de uma reunião. Preciso apresentar, sei lá, resultados trimestrais. Tudo que você sabe que vai apresentar, o texto, é o conteúdo. E aí parece que o conteúdo é o principal, mas não é. Se o conteúdo fosse o principal, você só precisaria ir lá, abrir a boca, mostrar os números, falar com começo, meio e fim, a famosa introdução, desenvolvimento e conclusão. Mas por que não é o suficiente? Porque você não está falando para paredes. E mesmo assim, nem as paredes iriam te ouvir porque não tem vida. Você não está falando para cachorros, nem gatos, nem coelhos. E mesmo assim, você não ia conseguir reter nem a atenção deles, que te amam, se você tem. Então, o conteúdo, ele não é importante. Como assim, Cris? Você fala que eu tenho que aumentar meu repertório, que eu tenho que estudar, que eu tenho que elevar
com o meu nível de consciência, dentro do meu QI? Sim, mas faz as contas. Por que tem professores incríveis, cheios de conteúdos? Aí você vai na faculdade e você dorme. Você entra em uma aula ao vivo de uma pessoa que é um super advogado e ele é todo formal, todo duro. Não é errado, mas estamos falando do quê? De comunicação com propósito. E propósito precisa ter magnetismo. E se você tem magnetismo, você precisa atrair não só a atenção, mas fazer as pessoas entenderem. Vamos desenhar o que vocês estão construindo na vida de vocês até aqui? Aula 1, ativei a minha identidade com clareza de propósito. Aula 2, agora que eu sei o meu propósito, eu atraio uma multidão de pessoas. Agora que tem uma multidão de pessoas te ouvindo, te acompanhando, você precisa saber preparar o seu texto para fazer o último soco, o golpe fatal, pegar todas as pessoas, que é o famoso impacto. E aí, se você entra em uma apresentação focada só no conteúdo, pô, estudei muito aqui, decorei muito. Quantos de vocês estudam muito, sabem muito, e na hora de expressar a merda do conteúdo, não sai? E se sai é uma coisa dura, você percebe o público não prestando atenção. Quantos de vocês? Então, o conteúdo, ele é secundário. O que é primário? Essa é a estrutura. Então, qual que é o exemplo? O exemplo é, eu tenho que apresentar resultados na minha empresa. Eu tenho que mostrar como foi o trimestre. Conteúdo. Agora vem a estrutura. Onde que eu jogo? Essa tem que ser sua pergunta, tá? Onde que eu jogo esse conteúdo que, quando eu colocar esse conteúdo na estrutura certa, as pessoas vão ficar assim, ó. Uau! Interessante. Fala mais. Deixa eu ver se ele é inteligente mesmo. Caramba, é verdade. Como? Nessa estrutura. Cris, dá um exemplo. Na minha apresentação, por que só pode ter 10% de etos? Que são os meus certificados, o que garante a minha autoridade no sistema, como eu me formei, quem é o Cris, onde ele estudou. Eu só vou escutar ele se eu descobrir qual que é o diploma dele. Ele estudou onde? É em Harvard. Por que ele fala assim e se acha tanto? Ele se formou na PUC. 10%. É necessário ter, e por que é só 10%? Porque se você passa dos 10% falando o que você já estudou, de onde você veio, qual é o seu acesso, que você fez um curso na Espanha, a apresentação perde o foco do propósito, que é sobre o outro, e vira uma apresentação sobre você. E aí, se você passa dos limites, você acaba se tornando um chatão. O cara que só fala dele, beleza, fala aí, tem 3 línguas, que legal, 3 faculdades. Então, é só 10%. Por que 10%? Porque o cérebro, querendo ou não, precisa de uma pincelada do toquinho que a cultura instala. Ou seja, o que é cultura? O ambiente que nós vivemos, que tem crenças, comportamentos, muitos achismos. Então, não tem como fugir disso. Você precisa dar uma pincelada. Vamos supor que eu sou o cara da educação física, um personal trainer aí que, cara, sabe colocar o shape. Eu vou começar uma apresentação, eu preciso dar uma pincelada aqui. Como que ficaria? Galera, bom dia, espero que vocês estejam bem. Não precisa ser exatamente no início, tá? É só para vocês entenderem. Galera, bom dia, eu espero que vocês estejam bem. E aí, eu quero que vocês sentem aí, porque agora eu vou ensinar algo que eu já ensinei na Europa, eu já ensinei na França. Porque todas as minhas formações não foram por acaso. Você deve estar se perguntando, quem é esse cara? É um cara que já se formou em Atlanta, sei lá, em Harvard. É um exemplo, entende? Depois que eu dei uma pincelada, eu continuo o conteúdo. Por quê? Esses 10% disparados na cabeça do outro fala, caramba, interessante. Caramba, legal, tá? Massa. Então, 10% você tem que achar um jeito de trazer algo que te dê autoridade no sistema. Currículo, no sentido de certificações. Vai ficar mais fácil assim, títulos. Tudo bem? Se vocês analisarem aí grandes presidentes ou ex-presidentes falando, eles sempre trazem de uma forma sofisticada, só 10%, algum título que joga ele lá em cima, no sentido da atração e do poder. Por que logos? 30%. Porque aqui no emocional não é muito tangível. Por que não é tangível? Você só toca nas emoções. E como que eu toco nas emoções? Já vou falar sobre isso. O cérebro precisa saber que você
vem de algum lugar títulos. E ele precisa se conectar sim a nível emocional, mas para ele continuar te ouvindo de uma forma que ele fique hipnotizado, falando, entendi, continua, que eu quero saber mais, você precisa aplicar o logos. O que é o logos? A parte chata, estatísticas, dados, pesquisas, números, a lógica da coisa. Por que o cérebro humano precisa da lógica? O Aristóteles, estudando muito, ele percebeu o quê? Só falar bonito não era o suficiente. Então ele precisava falar bonito, em alguns momentos, trazer o cérebro para o presente, falando, olha, essa fala bonita, lógica, é justificada com esse número. Esse contexto motivacional, calma, é justificada com essa pesquisa. Vamos supor, Cris, dá um exemplo para ficar mais prático ainda. Claro, eu estou dando uma aula sobre comunicação e estrutura. Olha a diferença, eu vou fazer direto sem o logos e depois com o logos. Jéssica, essa estrutura serve para qualquer tipo de apresentação, escolar, empresarial, qualquer tipo. Porque isso conversa com o instinto humano, não com o setor que o ser humano está. Grava isso. Vamos lá, exemplo 1, sem aplicar o logos. Galera, vocês precisam entender que essa semana da comunicação com propósito vai mudar a vida de vocês se vocês quiserem. Porque vocês têm a opção de continuar do jeito que vocês estão, ou vocês têm a opção de continuar crescendo. Porque quem começou desde a aula 1 e chegou aqui e está firme, vai continuar crescendo. Uma fala sem lógica, dados e estatísticas. Agora, perceba a diferença com logos. Galera, eu estou aqui ensinando sobre comunicação e vocês precisam entenderem o quê? Que o jogo já mudou só de você ter dado o primeiro passo na segunda-feira. Por que mudou, Cris? Caso você não saiba, essa é uma pesquisa real. Aqui no Brasil, mais de 70% das pessoas no meio corporativo têm problemas com o falar em público. E existe uma outra pesquisa que provou que 30% desses 70% são pessoas que não só têm medo de falhar em público, mas que também não dominam o conteúdo. Logo, nós enxergamos duas questões. Pessoas que não têm repertório, pessoas que não têm identidade e, por ter medo, não têm magnetismo. E vocês aprenderam na segunda-feira identidade de propósito. Na quarta, vocês aprenderam magnetismo. Vocês já estão na frente de 70%. Olha a diferença, vocês já estão na frente de 70% da população brasileira. Vocês conseguem perceber a diferença? Comentem aí, Cris, eu consegui entender sim como o logos, dados, estatísticas, a parte chata, é aplicável. E aí, se você também só fica no logo, se você passa de 30%, aí já fica chato. É o famoso teórico. É o famoso cara que decorou todas as pesquisas e só fala disso. É por isso que é só 30%. E 30%, obviamente, é maior que 10%. Então, você precisa entender o jogo. Não tem como quantificar de forma exata, mas essa porcentagem te traz uma clareza de como facilitar esse entendimento. Infelizmente, terei que sair da live, minha bateria está acabando e estou no ônibus. Vai ficar gravada e liberada até domingo, às 23h59. Perfeito, deu para entender sim. Ótimo, então vamos continuar. Bora. Processo Patos. Por que o Patos é tão importante? Por que o Patos, em nossa estrutura, ocupa 60% da estrutura? Porque o ser humano, ele pode se impressionar com os seus títulos, tá? Mesmo com 10%, ele vai falar, opa, vou escutar porque é psicólogo, vou escutar porque é advogado, vou escutar porque tem resultados, vou escutar porque ele está transformando vidas, vou escutar porque, enfim, 10%. Ele pode ficar impressionado com as pesquisas, com os dados, com os testes, com os números. Mas tudo isso, etos e logos, que juntos formam 40% da estrutura, trabalham apenas o raciocínio lógico. Trabalham apenas o processo do neocórtex. Como eu processo, como eu entendo, como eu estou raciocinando. E pessoas que estão prestando atenção, assistindo uma apresentação,
que está sendo guiada apenas pelo raciocínio, uma hora elas vão se desviarem. Por quê? Tudo que segue só no raciocínio não tem vida. 10% de etos, 30% de logos, eles são importantes, mas eles não têm vida. O que dá vida? O seu coração. E o que o seu coração emana? Emoção. E quanto maior a emoção, maior a sua frequência. Tanto que, quando seu coração está ali emanando e potencializando a energia, porque ele é uma bomba elétrica. Ele é uma bomba. Quando ele está ali potencializando a energia do seu coração junto com a emoção, as pessoas sentem quando você está feliz. Tem até piadinhas. Rolou hoje à noite, hein? Está mais pálida? O que está acontecendo? E você, cara, o que aconteceu? A mulher te deu um trato? Porque elas percebem. Ou seja, só dá vida no seu corpo, só gera vida na sua fala, só tem vida para as pessoas que estão te assistindo quando tem patos. E como que você gera o emocional? Como que você gera um processo consciente nas suas apresentações? Você pode gerar o emocional de duas formas: contando histórias suas ou trazendo relatos de terceiros. E todas as histórias, todos os relatos têm que apontar para algo que o outro possa, anota isso, tá? As histórias e os contextos externos sempre têm que apontar para algo que o outro consiga se colocar no lugar da imagem. Cris, isso é storytelling? Não. A estrutura de storytelling, diferente do que vendem por aí, não funciona para tudo. Você vai lá contar o storytelling da sua vida em uma reunião de negócios, vai dar ruim. O que eu estou explicando é algo fragmentado dentro de uma estrutura. Porque storytelling tem muitas etapas, um começo, meio e fim, muitos fragmentos. O personagem, o antagonista, a hora do vir, a hora que ele assume o poder do herói. Isso é storytelling, é muito complexo, é muitas coisas, e gravem isso. Não funciona em qualquer lugar. Isso funciona em tudo. Então, como que você vai gerar o patos? Trazendo histórias pessoais ou relatos de algo ou de outras pessoas. E tudo que você vai falar, não importa se é sua história, não importa se é relatos externos, tem que dar a possibilidade das pessoas se encaixarem, se visualizarem dentro do processo. Por exemplo, não sei se vocês viram, mas uma menina bem jovem foi acusada ou exposta na internet por ser ex do Whindersson Nunes. E isso não era verdade. Aí deu um maior bafafá com a Choquei, que é uma página de fofocas que divulgou essa menina. Se eu trago uma informação como essa, desse jeito, é uma informação, um relato de um externo, trazendo o emocional. E gravem isso, não importa se a história é sua ou o relato é de terceiros. Tem duas questões. A primeira, o outro tem que se ver para sentir empatia. Ele tem que visualizar o que você está falando. Ele tem que se colocar na pele ou lembrar de outra pessoa que passou pelo mesmo. Primeiro ponto. Segundo ponto, o conteúdo que você está trazendo através do patos tem que dar uma deixa para você continuar falando do seu conteúdo. Patos, histórias pessoais ou relatos de terceiros. Conteúdo, o que você de fato quer passar. O objetivo. Então vamos dar um exemplo. Olha como é perigoso quando você não sabe se comunicar. Olha como é perigoso quando você não entende o poder que a sua comunicação tem de influenciar outras vidas. Caso você não saiba, isso vai muito além de uma apresentação, vai muito além de fazer pessoas tomarem decisões erradas. Recentemente, uma menina se suicidou porque a página Choquei espalhou uma fofoca gigantesca que essa jovem namorava o Whindersson Nunes e ele desmentiu várias vezes. Ela disse que não. E aí, 2 dias antes, olha isso, 2 dias antes, por conta da pressão que a Choquei gerou, porque muitas pessoas começaram a atacar a menina, chamar ela de gananciosa, interesseira. E aí, 2 dias antes da morte dela, a mãe dela apareceu nas redes sociais dela pedindo, por favor, parem. A minha filha está dizendo que vai se matar, que ela não está aguentando a pressão. Por favor, parem. A Choquei parou? As pessoas pararam? Não. E o que aconteceu 2 dias depois desse stories da mãe? A menina morreu. A menina se matou. E tudo começou com um erro de intencionalidade. Tudo começou com uma mentira
bem contada por alguém que tinha o poder comunicativo em suas mãos. Você já se perguntou qual é o impacto que você está gerando na sua empresa? Olha a transição, na sua empresa, na sua casa, que está gerando morte? Morte nos seus resultados, morte no seu esposo ou na sua esposa, porque você não tem autocontrole, às vezes é grosso, às vezes você é rude. Morte de conexão com os seus colaboradores, porque você não conhece de pessoas, você não sabe se comunicar, você não sabe ser um líder. E por conta disso, você afasta seus colaboradores. Quantas pessoas você está matando diariamente porque você não entendeu ainda que a sua comunicação influencia para o bem ou para o mal? O que eu fiz? Foi um super storytelling? Não. Foi um relato que eu consegui fazer você visualizar a mãe. Pô, se você falar que não fica tocado quando eu falo, olha, a mãe entrou nos stories, pediu por favor. Se você não fica tocado que um ser humano morreu porque pessoas preguiçosas, vagabundas, ficam nas redes sociais o dia todo, tendo tempo para criticar outras pessoas, se isso não te toca, desculpa, você tem uma leve tendência de ser um psicopatinha, tá bom? Eu espero que não tenha psicopatinha aí. Por que eu trouxe esse exemplo? Para vocês entenderem o poder do patos. Tudo que eu falei não durou 3, 4 minutos. Você pode trazer... Por que é 60%? Cris, eu tenho que ficar contando uma super história o tempo todo? Não, você traz coisas fragmentadas. E aí eu contei dessa menina, depois eu posso voltar na minha história. Falei o conteúdo, e aí eu coloco mais uma camada, mais uma porcentagem do patos. E como vocês, eu também não sabia. Exemplo, tá? Como vocês, eu também não sabia como utilizar o patos. E hoje eu sei como utilizar o patos. Porque antigamente, além de não ter identidade, eu era muito tímido. E aí eu saía contando mentiras para tentar ser aceito. E olhando hoje, eu percebo quantas coisas eu destruí influenciando as pessoas através das minhas mentiras, porque elas acreditavam. Depois disso, nós nos conectamos, porque uma hora a mentira cai por terra. Volto para o conteúdo. Você entende o poder de uma comunicação sem propósito? Porque quando você entende que você tem um propósito, olha isso. Galera, eu preciso que vocês comentem. Cris, está fazendo sentido. Cris, eu compreendi. Eu entendi a relação do patos. Comentem, por favor. Faz muito sentido. E não é difícil. Ai, Cris, eu não sei que história contar. Meu, você está vivendo. Você está vendo notícias. Você sabe o que aconteceu com seu irmão, com seu pai. Você sabe o que aconteceu com sua amiga. Você pode usar evidências externas sem usar o nome das pessoas. Se você sabe que o outro vai se colocar, vai se conectar, vai sentir empatia, é patos. Se você usar a própria pessoa que está te ouvindo, por exemplo, eu vou usar vocês agora para fazer patos. Falei do conteúdo, comunicação, identidade, propósito, e aí eu coloco vocês na jogada. O quanto mais você vai continuar aí vendo pessoas que sabem menos que você crescendo, quanto mais tempo você vai esperar. Porque se você não cresce, a sua família também não cresce. Imagina você destravar a comunicação e parar de ter medo e ganhar o aumento que você quer. Começar a se posicionar no digital. Sabe? Conseguir expor tudo que você sabe. Você não vai só prosperar financeiramente, mas você vai dar paz para sua família em vários sentidos. O dinheiro não compra tudo, mas facilita muitas coisas. Ó, logos. Hoje, mais de 50%. Isso é um estudo americano que o Daniel Goleman, no seu livro Inteligência Emocional, fez. Mais de 50% dos casamentos são influenciados pelas dívidas, ou seja, a falta de dinheiro. E você sabe que, no fundo, a comunicação pode mudar o seu jogo. O que eu fiz? Agora eu utilizei o patos, trouxe o logos, e aí voltei para o patos, te colocando no lugar de olhar para sua família. E aí você sente algo, caramba, eu de fato quero estar emocional. Então, 10% pincelada de etos. Logos, eu trago estatísticas e dados, isso traz a lógica, e a lógica na cabeça do outro aumenta o seu nível de intelectual, certo? Para o outro você é mais intelectual. Olha lá, o Pablo Marçal usa essa técnica, muito. Se você assistir, eu não tenho nada contra o Pablo, inclusive já aprendi muito com ele, embora as pessoas façam piadinhas,
Eu honro todos os meus mestres. Já aprendi muito, concordo com algumas coisas, outras não. Mas você dizendo isso, o Pablo Marçal usa muito isso. Se você for assistir uma palestra de 3 horas do Pablo Marçal, você vai ver em tudo de grandes comunicadores. Wendel Carvalho, Pedro Sobral, Érico Rocha, em grandes eventos, logos, dados, estatísticas, pesquisas, 30%. Pablo Marçal, histórias emocionais. Ele fala sobre a sua família, sabe? Ele fala sobre você, coloca você dentro de um contexto. E ele também não fica 4 horas estudando antes de uma palestra para fazer 4 horas de conteúdo. Tudo vai sendo criado ali porque ele só precisa estudar o conteúdo, ter um repertório de lógica, obviamente, ter estudado, ter buscado um treinamento, ter entrado em algo que potencializa o que você precisa. Ethos. E aí o emocional são as vivências dele ou de terceiros. Fazendo sentido? Cris, quanto tempo de treino uma pessoa leva para conseguir se desenvolver dessa forma natural, usando todas as técnicas? Gabriel, sabe o que eu falo para todos os meus alunos? Os que pagam caro, os que estão no online, no presencial, ou que estão no particular ou em grupo. Sabe o que eu falo para todos? O mais rápido para você se desenvolver é você começando a treinar dentro da sua casa. As pessoas me perguntam, Cris, quanto tempo demora? A pergunta não é quanto tempo demora, a pergunta é o quanto eu serei constante em casa, no trabalho, na rua, com estranhos, aplicando as técnicas. Porque se você consegue ser constante aplicando as técnicas, o tempo não importa. O que importa é as sementes que, sendo cuidadas constantemente, vai gerar árvores, não uma árvore, árvores, muitos frutos. Então, o tempo não é o problema. A falta de constância da aplicação em todos os setores da sua vida é. Porque quando você é constante aplicando tudo que você está aprendendo desde segunda, mas não só no trabalho, a comunicação tem que começar dentro da sua casa, porque lá fora é muito fácil aplicar isso e parecer algo. E aí você volta para sua casa e lá você é o que é de verdade. Se você é grossa, você não está lá com maquiagem. Não, você é o que é de verdade. Se você for grossa na sua casa, você é. Se você for irônica, se você não for uma boa filha, uma boa esposa, você é. Mas se você consegue dentro de casa aplicar tudo isso, conduzir, sabe? O outro esperando você brigar e aí ele começa a perceber que você está fazendo diferente, que não está brigando, você se tornou uma boa comunicadora. Então o jogo não é quanto tempo demora, é o quanto eu consigo continuar crescendo 1% por dia. Porque aí, no médio prazo e no longo prazo, você vai formar uma linha tão forte que a constância vai virar um processo de automação. Vai ser orgânico, porque o seu foco não é se travar rápido, o seu foco é criar recursos comunicativos o quanto antes, de forma leve, direta e deixar eles automáticos no seu corpo. Em relação a quem trabalha com vendas, produtos, temos que usar patos o tempo todo? Usar a emoção para induzir as pessoas a comprar? Daniele, segunda-feira eu vou abrir uma oportunidade incrível que eu já vou falar dela. Eu não precisei. Você sabe, se você está aprendendo comigo aqui, você viu eu fazendo patos toda hora? Você viu a minha esposa vindo aqui e usando patos toda hora? Não. E nós vamos vender. Nós estamos vendendo. Nós temos outros negócios. O que eu quero dizer? A lógica é a mesma para tudo, Dani. 10%, 60%, 30%. É esse processo que vai fazer você não só vender um produto, vai fazer você se vender como uma pessoa de autoridade, magnética e com identidade. Vai fazer você vender uma ideia, vai fazer você vender um comando, vai fazer você vender algo para o seu esposo que ele não está fazendo porque ele é preguiçoso ou porque ele veio assim da casa da mãe dele. Entende? É profundo. Bom, é isso. Se vocês entenderem e praticarem isso de forma profunda, eu tenho certeza que vocês vão voarem muito. Preparou a dicção ali antes da apresentação, entrou nesse processo. Cris, como que eu começo a treinar o quanto antes? Vai lá no seu textinho, faz um textinho, você é iniciante, coloca, olha, eu vou falar que eu já fiz isso, ethos. Eu vou colocar ali logos, estatísticas e dados para comprovar que, de fato, a minha ideia faz sentido, porque é validada, traz a lógica. Traz evidências que você consiga emocionalmente criar um elo com o quê? Com o conteúdo. E não tem uma sequência. Cris, como que eu abro? Você pode abrir falando bom dia. Olá, vamos lá. E aí, a sequência não importa, porque não tem uma didática. Você sabe conscientemente por feeling como que você vai iniciar o conteúdo. Então, você inicia o conteúdo e a sua pergunta é a hora de aplicar o ethos?
Será que se eu aplicar a lógica agora faz sentido com o conteúdo? Se eu aplicar o emocional, qual que vai ser meu desfecho para continuar o conteúdo? Essa é a linha de raciocínio. Perfeito, obrigada. Ótimo. Vamos lá. Deixa eu beber minha aguinha. Eu sei que algumas pessoas mandaram mensagem no privado, já perguntando o preço, porque essas 3 aulas, além de ensinarem muito, já estão batidas. Eu sei, vai vender um cursinho. Como eu já disse, não é um cursinho, se você parar aqui, para a gente é indiferente. Se você praticar e crescer, é isso que a gente quer. Mas tem pessoas já perguntando, Cris, como eu vou para o próximo nível? Como que eu entro no treinamento ONA 7 online e participo das mentorias ao vivo com você, igual eu participei ali na sala secreta, que eu queria mais, foi muito rápido, enfim. Vamos lá. Como que funciona o nosso treinamento? O nosso treinamento se chama ONA 7 online. Por que ONA 7? ONA significa oratória no agora e 7 vem literalmente de 7. Cris, por que você está americanizando a palavra? Porque eu amo, e você que não gosta, eu sinto muito. Parece que fica mais chique. Então, nós criamos o ONA 7, onde nós vamos destravar, como destravamos, lembra lá do início? A Tainá e o Carlos. Vamos destravar 7 anos da sua comunicação em apenas 7 semanas. Então, o treinamento ONA 7 online tem a duração de 7 semanas, a frequência, uma vez por semana. Preste atenção que eu não vou repetir. Tá? Que eu vou liberar vocês e já vai dar 11 horas. Duração de 7 semanas, frequência, uma vez por semana. Carga horária por aula no Zoom ao vivo comigo, são mentorias. Preste atenção, você não vai ficar abandonado. Eu não deixo ninguém abandonado e muito menos coloco o meu nome em coisas que não geram transformações. Se nós estamos vendendo, se nós estamos disponibilizando, é porque funciona. Porque se não funcionar, é o meu nome que vai pra merda. Então vamos lá. Agora, eu preciso que você entenda. Vamos lá. ONA 7 online. Duração, 7 semanas. Frequência, uma vez por semana. As aulas acontecerão às segundas-feiras, às 20 horas da noite. Qual que é o tempo? Das 20 às 22. Nossa, Cris, online, 2 horas? Meus amigos, vocês vão achar pouco. E vocês sairão cansados. Não só cognitivamente, mas fisicamente também. Então, serão 2 horas ao vivo comigo. Cris, além das 7 aulas, uma vez por semana, segundas-feiras, das 20 às 22 com você ao vivo, o que mais eu tenho? Você vai ter acesso ao nosso grupo do WhatsApp para ter um acompanhamento de vez em quando? Não, um acompanhamento diário e forçado. O que significa forçado? Você vai entender no treinamento o que são ogivas nucleares. Ogivas nucleares é um acompanhamento diário pós-aula. Então, você vai ter aula nas segundas-feiras. Teve aula na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo, tem tarefas diárias para você fazer e alguém da nossa equipe, junto comigo, analisar e te dar um feedback para ver se a sua comunicação foi válida, se o seu corpo foi válido. Ou seja, não é um cursinho de 7 semanas. Se você colocar na ponta dos lápis, praticamente, durante as 7 semanas, todos os dias. E aí você vai receber um feedback de, você precisa melhorar isso. Você precisa melhorar aquilo. E além do grupo do WhatsApp, com esse acompanhamento, com esse suporte e assistência com feedback, você vai ter acesso à nossa metodologia gravada, aulas gravadas, todos os módulos bonitinhos. E aí vem a grande sacada. Ai, Cris, sabia que teria aulas gravadas. Além dos encontros ao vivo comigo, além de 2 horas com o Couro Comendo ao vivo, além de você ter tarefas diárias que vão durar de 2 a 3 minutos para avaliarmos todos os dias pós-aula o seu corpo, a sua dicção, o seu olhar, a sua presença, a sua linha de raciocínio. Olha, melhora isso, melhora aquilo. Além de tudo isso, você vai ter acesso por 1 ano a toda a nossa metodologia para consultar quando você quiser. São aulas com... A Tainá falou no início, as aulas que ela assistiu. São aulas com o Cris e um aluno que já se formou do meu lado. O que eu faço? Eu explico a teoria e aí eu faço esse aluno fazer o exercício para você não ser um preguiçoso e falar, eu não consigo, eu não entendi. Você vai entender. Porque em todas as aulas tem um aluno do meu lado fazendo o que eu estou pedindo. Aí eu vou falar, olha, agora é sua vez. E aí você vai ter que fazer
esse exercício para depois eu e minha equipe avaliar. Então, você vai passar por um processo de aulas gravadas com direcionamento. Como assim direcionamento, Cris? Não é só eu entrar lá, Você vai assistir durante as 7 semanas, depois você fica livre para acessar de novo, para relembrar, mas durante as 7 semanas você vai acessar os módulos e as aulas que eu pedir. Você não está abandonado. Você não vai entrar lá de forma aleatória, você vai acessar só as aulas que eu pedi. Olha, esta semana você vai assistir esse módulo porque eu quero potencializar a sua presença. A linha de raciocínio, tá? Cris, beleza. O que mais eu ganho? Você vai ganhar de bônus um curso completo de como gravar stories, lives e Reels. Tudo que eu apliquei para sair do zero em 2 anos, do zero a 160 mil seguidores no Instagram, a 120 mil seguidores no TikTok. Logo, logo, neste ano, o YouTube vai bombar com as mesmas ferramentas. Então, de bônus, além de tudo isso, você vai ganhar um treinamento do Cris. E ele se chama Onamove. O Onamove é meu treinamento que eu ensino todos os meus alunos a destravarem o medo e gravarem de forma intencional. E além disso, para você que quer de fato ir para o digital, você vai ganhar também um treinamento de como editar fotos no Canvas e como editar vídeos de forma profissional, sem você ali no início ficar dependendo de outras pessoas, porque no início não tínhamos dinheiro para tudo isso. Não tínhamos dinheiro para um editor. Se vocês perceberem nossas edições em vídeos curtos, está melhorando porque nós contratamos um bom editor. No início era a gente. E nós chegamos até aqui porque nós precisamos o quê? Entender que nós temos que agir com o que nós temos da melhor forma para melhorar os nossos recursos e potencializar as nossas ações. Cris! Caramba, não aguento mais, Cris. Não aguento mais. O que mais tem nisso? O que mais, além... Calma, você está muito nervoso, deixa eu beber minha água. Você está muito ansioso, relaxa. O que você precisa saber agora para parar a enrolação que nós precisamos ir, eu estou morrendo de fome, Cris, quanto que custa o treinamento online? A pergunta correta é, quanto que está custando para você continuar perdendo oportunidades? Quanto que está custando para você continuar com medo de expor a sua ideia e, por conta disso, você não aumentar o seu faturamento, o seu alcance às outras pessoas? Quanto que está custando para você ver outras pessoas na sua empresa crescendo mais do que você, sabendo menos que você? E elas só estão crescendo porque elas têm um soft skill que toda empresa precisa hoje. Não é só mais inteligência. Você precisa ter o soft skill da comunicação ativa, facilidade para se relacionar, assertividade na fala, posicionamento, autoridade. Quanto está custando para você? Se você analisar o último emprego, ou atualmente, se você tivesse subido de cargo, ou se você tivesse se posicionado na internet, feito o seu curso, sei lá o quê, quanto, eu não sei há quanto tempo, tá? Mas vamos supor que há 1 ano atrás. Quanto que você deixou de ganhar há 1 ano atrás por conta do seu medo, da sua dificuldade? Vamos supor que foi R$2.000 por mês que você ganharia em um aumento de faturamento se você tivesse uma boa comunicação e tivesse sido efetivado. R$2.000. Você deixou de ganhar porque você era tímido, aí outra pessoa passou no seu lugar. Quanto que é R$2.000 vezes 1 ano? 12 meses. Estamos falando do quê? De R$24.000 que você deixou de ganhar. Agora faz as contas, porque eu sei que aqui tem pessoas que estão travadas há muito tempo. Cris, por que você está rindo da minha situação? Porque você só não destrava porque você não quer. Eu te provei só nessa semana que se você colocar em prática, sozinho você vai crescer. Agora eu estou te dando a oportunidade de me dar a sua mão, eu pegar a sua mão e eu te agarrar para acelerar mais ainda, para destravar 7 anos da sua comunicação em apenas 7 semanas. Quanto que custa isso? Esse treinamento custa R$1.497 apenas. Cris, apenas não, meus amigos. Eu já vi aqui, ó, se tiver alguém aqui na live, comenta aí, por favor. Pessoas me dizendo, Cris, já paguei 5 mil no treinamento. Cris, já paguei 10, já paguei 12, já paguei 3 mil. Cris, já paguei R$2.000, já paguei R$1.000 em treinamentos de comunicação e o que você ensina de graça engole esses treinamentos. Eu comprei esses cursos, Cris, não assisti até hoje. Os que eu comecei eram chatos, não prendi a atenção.
Lá, as técnicas eram até legais, mas eu não sei o que aconteceu, que eu não destravei. Eu sei. Você não trabalhou isso daqui, ó. O eu. Você não entendeu o que é estar presente, porque não tinha um profissional que levasse a sério a transformação. E R$ 1.500 é para vocês que estão fazendo parte da nossa história no momento. Vai aumentar, meus amigos. Nossa, Cris, por quê? Por que você não ajuda as pessoas? Porque o capitalismo funciona assim. Eu preciso crescer. Eu preciso alimentar a minha família e você também precisa. Como que você vai ajudar as pessoas? Todos os dias eu distribuo conteúdos gratuitos. E quem não é preguiçoso vai acessar, vai praticar e vai crescer. E crescendo, prosperando, se ele quiser, ele acessa o nosso treinamento. Então, R$ 1.497. E aí você consegue fazer em 12 vezes de quanto, Cris? Se você não for pagar à vista, no boleto, à vista no Pix, você consegue fazer em 12 vezes de R$ 149,50. 12 vezes de R$ 149,50 por mês. Então vamos lá. Por mês, você vai pagar R$ 149,50. R$ 149,50, essa aqui é a frase clássica de quem está lançando o curso, tá? Se você cortar uma pizza, dá para comprar. Se você cortar aquele cafezinho, eu não quero que você corte nada, tá? Se você quiser entrar ou não, para mim é indiferente. Eu estou ajudando pessoas, eu já estou crescendo. Quem está com a decisão agora de continuar ou não é você. Quem está agora com a responsabilidade de crescer é você. Como assim responsabilidade, Cris? Porque pensa comigo, até aqui você já viu muitas coisas, já tentou muitas coisas, já leu livros, já viu vídeos na internet e não destravou. Então, todo esse processo de dificuldade de se comunicar não foi sua culpa. Mas agora que você sabe que existe um método, existe um cara que está dizendo que vai destravar 7 anos da sua comunicação em apenas 7 semanas, que existem pessoas que vieram aqui ao vivo. Eu nunca fiz isso. Vieram ao vivo e disseram, olha, funciona, essa merda funciona e eu pagaria de novo. E eu vou para o próximo nível, que tem o nível do Gold, do Platinum, do Diamond. Mas você começa com Silver, para primeiro entender que isso funciona, lembra? O seu cérebro precisa de validação. E aí, tem uma grande questão. Tá, que questão é essa, Cris? Calma que eu já falo. Vou beber minha água. Nós vamos abrir a oportunidade na segunda-feira. Então, hoje... Qual que é a data da segunda? É dia 5, né? 5/2. Então, hoje é sexta-feira. Sextou. Dia 2 hoje? Dia 2/2. Na segunda-feira, nós vamos abrir a oportunidade para quem está disposto a dar um próximo passo. E aí, os 10 primeiros, vamos abrir a oportunidade às 6 da manhã. Os 10 primeiros que comprarem, que acessarem o Ona7 online, vai ganhar 30 minutos de mentoria particular comigo no Zoom. Eu vou repetir. Os 10 primeiros vão ganhar 30 minutos de mentoria particular comigo. Ou seja, vamos entrar ali no Zoom e você vai me falar, Cris, quais são as ferramentas para isso? Cris, eu estou com esse problema. Cris, esse é meu negócio. O que você acha disso? 30 minutos. 30 minutos comigo. Cris, eu estou em dúvida ainda. Estou em dúvida. A professora, na verdade, cabalística. Casal que compra junto tem um direcionamento diferente ou precisa cada um comprar? Eu não entendi muita pergunta. Você quer saber se tem desconto, é isso? Casal que compra junto tem um direcionamento diferente ou precisa cada um comprar? Entendi, você está dizendo, Cris, se eu comprar só o meu acesso, a minha esposa pode assistir comigo? Pode. Mas aí eu quero que você entenda um processo de neurociência, energia e responsabilidade. Como assim? Pensa assim, se você compra um treinamento, se você compra um remédio, que você sabe que é para você, e aí aparece alguém, é só para você entender, tá? Vamos colocar um contexto de amigo, para não parecer algo pessoal para você. Pô, sabe quando você comprou uma chuteira para jogar bola e apareceu um amigo que não tem condições,
de comprar ali a chuteira, mas você falou, olha, às vezes você pode pegar aqui, pode dividir e tal. O que está acontecendo com o cérebro da pessoa? O cérebro entende que não tem um nível de responsabilidade para crescer por si. Por exemplo, se o futebol é tão importante para o amigo, ele precisa dar um jeito de comprar uma chuteira, nem que seja simples, para ele continuar caminhando. Quando ele faz isso, o cérebro entende que ele tem compromisso e isso potencializa a valorização da chuteira. Quando esse amigo fica pegando a sua chuteira, para ele, a chuteira é importante para jogar, mas o cérebro entende que não é tão importante porque ele não precisou agir para conquistar aquela chuteira. É por isso que, só para você entender o contexto agora do núcleo que eu quero dizer, tá? Você pode comprar esta com a sua esposa, mas um dos dois vai passar por isso. E a pessoa que não assumir a responsabilidade, que não entender o nível que saiu dela, a energia, dinheiro é energia, que a energia saiu dela é diferente. É por isso que as pessoas que recebem coisas de graça não dão valor. Vocês podem perceber em qualquer nível. Por que vocês acham que alguém que ganha um treinamento, que ganha uma oportunidade de graça, é o mínimo, tá? Sempre é o mínimo dessas pessoas que dão valor. Porque o cérebro dessas pessoas não entenderam que teve que ter uma ação, um compromisso. Logo, a pessoa até vai, mas o desenvolvimento é diferente. Eu falo isso por experiência própria, eu já deixei outras pessoas entrarem nesse mesmo contexto e acabou do mesmo jeito. Aí você vai ficar decepcionado, ou a sua esposa vai ficar decepcionada que um dos dois vai desistir, que um dos dois não está levando a sério. Mas quando o compromisso sai de você, é diferente. Vamos lá. Cris, e se eu comprar e não gostar? Não tem como, tá? Não tem como. Mas mesmo assim, se você comprar e não gostar, você vai ter 7 dias de garantia. Então, a partir da sua compra, você vai ter 7 dias de garantia para falar, ó, é comigo, não é para mim. E você só vai pedir o reembolso se você arregar. Porque funciona, meus amigos. Ah, eu vou pedir um reembolso porque é ruim. Mentira, não tem como falar isso. Vou pedir um reembolso porque é superficial. Mentira. É profundo aqui, ó, no gratuito. Você vai pedir porque vai doer. Inclusive, eu não quero ninguém entrando segunda-feira com narrativas assim, ai... Não, se você for ficar com medinho, se você não for se dedicar, porque vai exigir muito de você. É por isso que eu transformo 7 anos da sua vida em 7 semanas. Porque eu vou na dor, eu vou no eu. Eu não vou na superfície. Então só entra se você de fato estiver dentro comigo. E lembrando, esta é a última aula para você que fizer o resumo desta aula, caso já tenha feito o resumo da segunda-feira, que foi a primeira aula, o resumo da segunda aula que rolou na quarta, e assim que você postar o resumo da terceira aula, ou seja, a aula de hoje, dicção e estrutura, o que foi para você de forma profunda, você continua concorrendo à premiação que nós vamos anunciar no domingo. Você vai receber aí por e-mail e no grupo quais foram os 3 ganhadores. Cris, o que esses ganhadores irão ganhar? Eles vão ganhar acesso à imersão Método ONA, a nossa imersão de fim de semana. Sábado, das 8 às 20 da noite, e no domingo, das 14 às 22, onde trabalhamos de forma intensa, só prática com microfone, contato visual, presença, linha de raciocínio, persuasão, enfim. Cris, eu não sou de São Paulo. Para de graça. As nossas imersões recebem pessoas não só de todos os estados do Brasil, mas de fora também. O que as pessoas fazem, como é só um fim de semana, elas vêm para São Paulo, se hospedam, fazem um treinamento, destravam e vazam para ter uma comunicação com propósito e continuar impactando vidas em todos os setores. Cris, se eu não conseguir ir na próxima data da imersão, caso eu ganhe, relaxa, esse acesso é para o ano todo de 2024. Você vai poder fazer uma vez, mas terão outras datas e aí você se programa para a data que fizer sentido para vocês. Pode falar. A divulgação dos 3 melhores resumos será na segunda-feira, porque no domingo ainda vai estar disponível. Ah, é verdade. Como a aula vai ficar disponível até domingo, vamos divulgar na segunda-feira os ganhadores. Tem 17 pessoas aqui comigo ainda. Eu vou vazar, porque eu estou morrendo de fome. Eu acredito que vocês também estejam aí querendo se mexer, levantar. Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida sobre o ONA 7 Online? Alguém tem alguma questão? Este é o momento.
Quer sair, Bibi? Vai lá. Bora! Para alguns, logo, logo nós nos encontraremos aqui deste lado, porque o couro vai comer. Não se esqueçam, ai, Cris, não tenho dinheiro, ai, Cris, agora não é meu momento. Relaxa, por favor, não deixe o meu tempo que eu dediquei aqui e o seu ir para o ralo. Você entrando ou não, você só precisa praticar o que você aprendeu nessa semana. Quanto ao encontro presencial, tem alguma promo? Não entendi a pergunta, Jéssica. Você só precisa continuar firme, porque nós estamos aqui juntos. Ela está perguntando da imersão. De quem ganha, não? Eu não entendi a pergunta. Como assim, promoção para o presencial? Se você comprar, se você não entrar no online e entrar no presencial, eu não entendi. Se alguém tiver alguma pergunta, este é o momento. Entendi. Jéssica, se você for comprar, Cris, eu não quero o online, eu quero o presencial, não tem desconto. A imersão custa R$2.000. São vagas limitadas, entende? Não tem desconto, porque de qualquer forma elas serão preenchidas e são poucas vagas. Esse último treinamento presencial que você disse, como funciona? Como compro a parte? Treinamento presencial, você precisa fazer contato no direct, porque aqui serão muitas informações, vamos misturar as coisas. Se você quer fazer o treinamento presencial, manda mensagem no direct. Imersão Método ONA. As minhas analistas te passarão todas as informações e as próximas datas da imersão. Perfeito. Galera, obrigado para vocês que assistiram até aqui. Não se esqueçam que vocês são incríveis e que o nosso objetivo sempre é, primeiro, se tornar um grande comunicador dentro de casa e depois lá fora, tá bom? Não se esqueçam que vocês são incríveis, uma ótima noite e não se esqueçam, os resumos lá no Facebook o quanto antes e estas aulas ficarão disponíveis até 23h59 do domingo. Então aproveitem, se joguem e volta lá, anota, coloque em prática e vai viver, tá bom? Um grande beijo, por favor, não se esqueçam, vocês são incríveis.